Ô meu amigo, puxa uma cadeira aí que hoje eu vou te contar uma das histórias mais esquisitas que já ouvi nessas minhas andanças por esse Brasilzão. Essa se passou lá em Boa Vista, capital de Roraima, e até hoje arrepia quem morou por perto. Era o ano de 2022 quando uma moça chamada Ana Paula decidiu mudar de vida. Professora de português, 34 anos de idade, tinha vindo de Minas para dar aula numa escola municipal de lá. Cansada de morar em apartamento apertado, ela queria um cantinho sossegado, com quintal e espaço para plantar umas coisinhas, talvez até adotar um cachorro. E foi fuçando em anúncios de aluguel que ela deu de cara com uma oferta tentadora. Uma casinha charmosa, barata e bem localizada. Só tinha um detalhe: ficava na tal da Rua do Cemitério. Pois é, só o nome já fazia qualquer um pensar duas vezes, mas ela não ligou. Pensou logo no ditado da avó: morto não faz mal a ninguém. A casa era térrea, amarela, com detalhes brancos, varanda na frente e até duas cadeiras de balanço antigas. No quintal tinha uma mangueira enorme e uns pés de jabuticaba que deixavam tudo mais bonito. O portão de ferro trabalhado dava aquele ar antigo, sabe? Parecia casa de novela. Quem cuidava do aluguel era a Dona Conceição, uma senhora firme, mas simpática. Quando mostrou a casa, parecia meio apressada, como quem queria resolver logo a situação. Disse que a casa tinha herdado de uma tia distante e que preferia manter alguém morando, para não ficar largada. Só que havia algo no olhar dela, um misto de alívio e preocupação que Ana não entendeu direito. Mesmo assim, não pensou duas vezes. Fechou o contrato. Na mudança, conheceu alguns vizinhos. O povo de lá era simples, curioso, daquele tipo que logo pergunta se a pessoa tem família na cidade. Dona Maria, da casa ao lado, ofereceu ajuda. Seu João, do outro lado da rua, quis saber da história dela. E Ana contou. Vinda de Divinópolis, pais falecidos num acidente há 5 anos, nenhum irmão. Tava ali para recomeçar, só isso. Na primeira noite, sentada na varanda com uma xícara de chá, olhou para o céu estrelado e sentiu uma paz que não tinha há muito tempo. Era como se finalmente a vida tivesse entrado nos trilhos. A rotina nos primeiros dias foi tranquila. Acordava cedo, tomava café ouvindo os passarinhos, ia para a escola, voltava no fim da tarde e cuidava da horta que começava a montar. Até parecia que a tristeza do passado ia ficando para trás. Só que, meu parceiro, tudo que é bom demais um dia estranha. Foi na terceira semana que ela começou a notar umas coisinhas fora do lugar. Primeiro, os ruídos. Durante a madrugada, barulhos de passos leves vinham da cozinha. Hannah pensava ser gato no telhado, ou algum bicho no quintal. Depois começaram as portas. Ela tinha mania de fechar todas antes de dormir, mas acordava e encontrava algumas abertas, como se alguém tivesse passado por ali. E o mais intrigante, os cheiros. Uma noite, enquanto corrigia provas, senti um aroma delicioso de comida caseira, coisa de domingo em família. Feijão tropeiro, frango assado, mas não havia nada no fogão, nem sinal de vizinhos cozinhando àquela hora. O cheiro ficou uns 15 minutos e sumiu. Ela até riu sozinha, dizendo que devia ser saudade da mãe, que cozinhava muito bem. Um sábado, Dona Maria apareceu na cerca para puxar conversa. Perguntou como estava a adaptação. Ana disse que estava tudo ótimo, mas a vizinha, séria, quis saber se ela tinha notado coisas estranhas. O coração da professora gelou na hora. Contou dos ruídos e do cheiro, meio sem jeito. Dona Maria respirou fundo e falou: filha, essa casa tem uma história. Pois é. Segundo a vizinha, nos anos 80, uma família inteira tinha morado ali. O carpinteiro Roberto, a esposa Lúcia e os 2 filhos pequenos, João e Maria. Uma tragédia aconteceu numa madrugada. Um vazamento de gás e todos morreram enquanto dormiam. A cidade inteira ficou abalada. Depois disso, a casa ficou muito tempo fechada, até que passou para as mãos de Dona Conceição. Ana ouviu aquilo em silêncio, sem saber o que pensar. Imaginava as crianças brincando no quintal, a mãe cozinhando, o pai chegando cansado do trabalho. Era demais para processar. Dona Maria ainda completou: dizem que eles nunca saíram daqui.
A família ainda mora na casa. Naquela noite, Ana quase não dormiu. Se encolheu na cama, atenta a cada barulho. E por volta das 2 da manhã ouviu passos na cozinha. Criou coragem, foi até a porta e acendeu a luz. Não tinha ninguém. Mas o cheiro de comida voltou forte. E para gelar de vez o sangue dela, na mesa havia 4 pratos postos, como se estivessem prontos para um jantar em família. Foi aí que ela entendeu. Não estava sozinha naquela casa. Depois daquela noite dos pratos na mesa, meu amigo, a vida da professora nunca mais foi a mesma. Até então ela podia pensar que era só barulho de casa velha, vento nas portas, ou até a imaginação de quem mora sozinha. Mas ver 4 pratos postos como se alguém tivesse preparado um jantar não deixava margem para dúvida. Tinha coisa ali dentro que não era deste mundo. Nos dias seguintes, Ana começou a notar detalhes que antes passavam batido. Quando se sentava na sala para ler, sentia claramente a presença de alguém na poltrona ao lado, mesmo vazia. Às vezes, corrigindo provas, tinha a sensação de alguém olhando por cima do ombro. Não era aquela sensação de ameaça, não. Era mais como se tivesse companhia. Estranho dizer, mas ela não sentia medo. Era como se os antigos moradores da casa quisessem apenas continuar vivendo sua rotina, mesmo depois de mortos. Curiosa e inquieta, decidiu procurar informações na Biblioteca Municipal de Boa Vista. Folheou jornais antigos da década de 80 e não demorou para achar. Lá estava a manchete: família morre intoxicada por gás na rua do cemitério. A reportagem contava do carpinteiro Roberto, da esposa Lúcia e dos filhos, João de 8 anos e Maria de 5. Tinha até uma foto em preto e branco. O pai sério, bigodudo, de braços fortes, a mãe com um sorriso doce, o menino de olhar profundo e a menininha de sorriso banguela. Aquela imagem bateu fundo no coração de Ana. De volta à casa, ela passou a encarar cada barulho e cada cheiro de maneira diferente. Já não eram fantasmas sem rosto, eram pessoas com histórias, sonhos e rotina interrompida. E foi aí que começou a parte mais estranha: os sonhos. Quase todas as noites, Ana sonhava com a cozinha da casa, mas em outro tempo. Via o carpinteiro Roberto sentado à mesa, a cabeça entre as mãos, preocupado. Lúcia tentava consolar o marido enquanto as crianças brincavam no chão. No sonho, ela ouvia os diálogos. Dívidas crescendo, pouco trabalho, medo de perder a casa. Acordava com o peito apertado, como se tivesse vivido junto à angústia deles. Esse peso a fez investigar mais. Voltou aos jornais da época e encontrou notas que davam uma nova cor à tragédia. Descobriu que Roberto havia perdido um processo trabalhista contra o patrão, ficando endividado. Dias antes da morte da família, saiu nos jornais um anúncio de leilão. A casa seria tomada. Tudo indicava que estavam prestes a perder o teto. Coração acelerado, Ana resolveu procurar o vizinho mais antigo da rua, seu Antônio, homem que morava ali desde os anos 70. Sentada na varanda dele, perguntou o que ele lembrava. O velho respirou fundo e contou. Roberto era meu amigo, homem honesto, trabalhador, mas estava afundado em dívidas. Uma semana antes da tragédia, ele veio aqui chorando, dizendo que não aguentava mais ver os filhos passando necessidade. Disse que preferia morrer a ver os meninos passando fome. A revelação caiu como pedra no coração dela. Até então, a história era de um acidente. Agora havia a sombra de outra possibilidade. E se não tivesse sido vazamento, mas uma escolha desesperada? Seu Antônio confessou que nunca contou isso para ninguém, porque não tinha certeza, e porque se fosse suicídio, a família não teria direito ao enterro no cemitério da igreja. Ana voltou para casa arrasada. Entendia agora por que aquelas presenças não partiam. Estavam presas ali, num limbo, resultado de uma decisão tomada no desespero. E como se a família soubesse que ela descobriu a verdade, a casa ficou mais agitada. As noites eram piores. Os sonhos voltavam, sempre mais claros. O cheiro de comida caseira aparecia quase toda noite. Às vezes, acordava com passos ao redor da cama. Outras, encontrava móveis mudados de lugar, como se a rotina da família continuasse mesmo depois de tudo. O auge veio numa madrugada.
Ana acordou com um barulho seco, como se algo tivesse caído na sala. Levantou com o coração disparado, usando o celular como lanterna. Quando entrou, viu a poltrona virada para o corredor. Ela tinha certeza que a deixara de costas. Parada ali, congelada, ouviu atrás de si um sussurro baixo, mas claro. Você vê a gente? Meu amigo, pensa no frio que subiu na espinha dela. Voltou correndo para o quarto, trancou a porta e ficou a noite inteira acordada, sem coragem de apagar a luz. No dia seguinte, a poltrona estava do jeito de sempre. Mas Ana sabia que nada mais seria igual. A partir dali, não era só ela que percebia a família. Agora, a família também percebia que ela sabia. Depois daquela madrugada do sussurro, Ana não conseguiu mais viver na casa como antes. Até então, ainda dava para se enganar, dizer que eram lembranças antigas rondando os cantos, presenças discretas. Mas ouvir aquela voz, tão clara, tão humana, fez tudo mudar. Agora não era apenas uma professora morando numa casa antiga. Era uma mulher dividindo o espaço com uma família que não tinha ido embora. As noites viraram um tormento. Ana se deitava exausta, mas bastava fechar os olhos que os sonhos voltavam. O cenário era sempre o mesmo. A cozinha da casa mais antiga, os móveis diferentes. Roberto, o carpinteiro desolado, batia a mão na mesa. Lúcia tentava acalmar, dizendo que Deus não abandonaria os trabalhadores. As crianças, alheias, riam enquanto brincavam no chão. Mas havia um peso terrível no ar, como se o tempo estivesse parado naquele momento de angústia. No início, Ana apenas assistia. Depois, começou a sentir que eles sabiam da presença dela dentro do sonho. Num deles, o pequeno João levantou os olhos sérios e perguntou: "Você pode ajudar a gente?" Ela acordou suada, com lágrimas descendo no rosto. Durante o dia, a casa ficava diferente. Não era barulhenta, mas silenciosa demais. Um silêncio denso, quase físico, como se as paredes estivessem observando. Ana já não conseguia se concentrar nas aulas ou nas provas. Ia para a escola com olheiras, tentava sorrir para os alunos, mas por dentro se sentia cada vez mais cansada. Teve uma tarde em que, corrigindo cadernos na cozinha, ouviu risadinhas infantis vindas do quintal. Correu até a janela e, por um instante, jurou ver duas crianças brincando sob a mangueira. Mas quando piscou, não tinha ninguém. O coração dela apertou porque não era alucinação. Era a memória de um tempo que não se foi. Os vizinhos começaram a notar que ela andava abatida. Dona Maria chegou a comentar que parecia que o peso da casa estava sugando as forças dela. Ana tentava disfarçar, mas por dentro já sabia. Estava afundando junto com aquela família. As coisas pioraram numa madrugada chuvosa. Ana acordou com um choro baixinho, como de criança perdida. Seguiu o som até a sala. Lá encontrou as cadeiras de balanço da varanda dentro do cômodo, balançando sozinhas, rangendo no escuro. O choro se misturava ao ranger até virar um lamento coletivo. Foi demais. Ela caiu de joelhos, tapando os ouvidos, implorando: "Pelo amor de Deus, me deixem em paz." O silêncio voltou de repente, mas a sensação de estar cercada permaneceu. Dias depois, procurou novamente seu Antônio. Contou dos sonhos, dos cheiros, das visões. O velho escutou com paciência e falou: "Minha filha, eles não querem te assustar. Querem que você entenda. Estão presos porque a morte deles não foi como contaram. Foi escolha, foi desespero. E isso pesa, deixa a alma sem caminho." As palavras dele só aumentaram a dor. Como professora, Ana sabia a força que a memória tem. E agora carregava uma memória que não era dela, mas que grudava na pele. A exaustão tomou conta. Ela chorava do nada, durante as aulas no mercado, até caminhando na rua. Qualquer cheiro de feijão cozinhando a desmontava. Passou a sentir que não tinha mais direito de morar ali, como se fosse invasora, ocupando espaço que pertencia a outros. O fundo do poço veio numa noite em que acordou sufocada, com sensação de alguém sentado em cima do peito. Tentava respirar, mas não conseguia. Quando finalmente abriu os olhos, viu por um instante o rosto de Roberto a centímetros do dela. Sério, cansado, pedindo algo sem palavras. Num piscar, ele sumiu.
Ana levantou chorando, sem forças, e entendeu. Ou ela saía dali, ou ia perder a própria sanidade. A casa já não era lar, era prisão. Não só para os que morreram, mas agora também para ela. Foi nesse ponto que tomou a decisão. Precisava ir embora. Mas antes teria que enfrentar mais uma noite sob aquele teto pesado. Naquela altura, Ana já não via outra saída. O peso da casa era tanto que ela sentia no corpo como se carregasse pedras invisíveis nos ombros. Os sonhos não paravam. Os cheiros apareciam quase todas as noites, e as presenças já não se escondiam mais. A cada passo dentro daqueles cômodos, ela tinha a sensação de estar invadindo a vida de uma família que não partira. Foi numa segunda-feira tranquila que tomou a decisão de procurar outra casa. Andou pelo bairro, visitou alguns lugares e achou um pequeno imóvel perto da escola. Simples, iluminado, com um jardinzinho modesto. Nada de mangueira imensa, nada de varanda antiga, mas o ar ali parecia leve, e era isso que ela mais precisava. Mesmo decidida, não foi fácil encarar os últimos dias na rua do cemitério. Empacotava as coisas em silêncio, deixando os móveis que já estavam na casa. Tudo parecia observar. Até as paredes pareciam saber que ela estava indo embora. Na noite anterior à mudança, preparou um chá e se sentou na varanda. O vento balançava as folhas da mangueira. E por um instante ela quase chorou de saudade antes mesmo de partir. Não era ódio, nem medo. Era como despedir-se de algo que nunca lhe pertenceu, mas que tinha feito parte da vida dela. Deitou cedo naquela noite. Pela primeira vez em semanas, dormiu profundamente, sem passos, sem cheiros, sem sonhos. Quando o despertador tocou, o sol já iluminava o quintal. Sentiu que a casa tinha permitido que ela fosse embora em paz. A mudança aconteceu sem incidentes. Dona Conceição, a proprietária, apenas perguntou se ela tinha encontrado um lugar mais tranquilo. Ana respondeu com firmeza, mais leve. A senhora apenas assentiu, como quem já esperava aquela resposta. Nos meses seguintes, a vida foi voltando ao normal. A nova casa era pequena, mas clara e silenciosa. Ana retomou o ânimo nas aulas, voltou a sorrir de verdade. Ainda sentia falta da varanda e da sombra da mangueira, mas não do peso que a acompanhava todas as noites. Mesmo assim, a memória não desapareceu. De vez em quando, sonhava novamente com a cozinha da antiga casa. Só que nesses sonhos não havia mais angústia. Via a família reunida, rindo, vivendo como se nada tivesse acontecido. Acordava com o coração tranquilo, quase em paz. 3 anos se passaram. Certa vez, caminhando pelo bairro, ela passou pela rua do cemitério. A casa continuava lá, pintada do mesmo jeito, varanda intacta. No portão, uma mulher jovem observava o filho pequeno brincar. A cena era comum, mas carregava um silêncio especial. Ana olhou de longe e seguiu em frente, sem vontade de contar nada. Afinal, algumas histórias ficam guardadas porque não se explicam em palavras. E é aí, meu amigo, que a gente entende. Certas casas não são apenas paredes e telhado. Elas guardam lembranças, dores e esperanças de quem passou por ali. Às vezes, esses ecos do passado só querem ser lembrados, não para assustar, mas para existir. Se você algum dia passar por Boa Vista e ouvir falar da Rua do Cemitério, talvez lembre dessa prosa. Vai olhar para as casas antigas e pensar no que elas escondem atrás das paredes. Nem sempre o que pesa é visível. E me diga uma coisa, você teria coragem de morar numa casa dessas sabendo de toda a história? Se gostou dessa prosa sombria que eu, Zeca Estrada, trouxe hoje, deixa um comentário contando o que você faria no lugar da professora Ana Paula. Se inscreve no canal para acompanhar mais causos arrepiantes de estrada e de cidade pequena. E não esquece, no último vídeo eu contei uma história de arrepiar sobre uma bonequinha que apareceu do nada em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Se ainda não viu, corre lá para assistir depois dessa. Tenho certeza que você não vai se arrepender.